Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do VersaCast, podcast do Versa Pré-Vestibulares. Eu sou a Sofia Fonseca e convidado de hoje é o professor Yuri para analisarmos mais obras do PAS 3. Bem-vindo, Yuri. Muito obrigado, Sofia, pelo convite, obrigado, Versa. Vamos aí para mais uma obra importante do PAS 3, mais uma obra poética que é da contemporaneidade, que é o poema Não Vou Mais Lavar os Pratos, de Cristiane Sobral. Então vamos nessa. Bom, a Cristiane Sobral é uma autora natural do Rio de Janeiro, mas que mora em Brasília. Então já tem mais uma conexão com a cidade, né? Mais uma conexão. Já temos aí a Meimei Bastos, Nicolas Ber, tem o AK Poeta também. O AK Poeta. Então essa matriz do PAS 3 trouxe um bom número de pessoas que estão aí vivas, produzindo e próximas da nossa realidade. Então, é uma matriz que quer explorar pontos relevantes dentro da construção, não só de pessoas que estão em Brasília, mas também de temáticas que são bastante relevantes. A Cristiane Sobral tem toda uma obra voltada às questões negras, às questões da mulher na sociedade, o que faz com que já esse título, quando nós vemos Não Vou Mais Lavar os Pratos, traz uma série de interreferências. Já traz um peso da causa feminista, assim. Com certeza, porque o lavar o prato remete à cozinha. Remete a funções domésticas. As funções domésticas, ao papel social que foi atribuído há séculos à mulher. E no caso da autora, nós vamos pegar mais um ponto, que por ela ser negra, uma das temáticas presentes em suas obras é a questão negra, e a cozinha é um espaço que, desde a nossa colonização, era do negro. Era a mulher negra que estava ali cozinhando, que estava ali trabalhando, que estava ali presente num contexto de querer, ou melhor, ser imposta a essa mulher uma situação de obrigação, e não por querer estar. Então, quando nós temos a negativa no título, já é um ponto que deve chamar a atenção, porque o não significa agora a voz a partir de agora não, né? Não mais. Exatamente. A voz feminina, ou a voz da mulher negra, que diz que ela estará se quiser, ela lavará se quiser e não por uma situação obrigatória. Bom, a Cristiane Sobral, ela é uma multiartista, ela é uma mulher que produz teatro, que está ligada à música e à poesia. Então, ela tem diversos livros que estão aí já sendo explorados em algumas provas. Então, ela tem uma obra que já vem sendo cobrada em alguns vestibulares. E ela é uma artista muito importante nesse quadro contemporâneo, então, da literatura em geral. Quando eu pego a referência, né, da sua condição de escrita, temáticas, estética, o que acontece? Ela é uma autora colocada dentro da literatura contemporânea, e dentro desse perfil é uma sequência, uma continuação da questão modernista. Então, a gente vê um pouco o mesmo contexto que a gente viu na Meimei Bastos, né? Isso. De muitas similaridades, mas também uma diferenciação temporal. Isso. Então, se eu pegar no geral, né, no aspecto mais amplo, a AK Poeta, Nicolas Ber, a Meimei Bastos e a Cristiane Sobral, todos caminham dentro da perspectiva de uma produção pós-anos 70. Né? Nicolas Ber é o mais antigo em produção. A Cristiane Sobral é de 74, então é uma escritora que vai escrever efetivamente final dos anos 90 para cá. Se eu pego a Meimei Bastos, já é uma escritora de mais ou menos 15, 20 anos para cá, então já nos anos 2000. É uma escritora de 34 anos, tão bem jovem, comparada a outros que nós vimos do começo do século, por exemplo, né? Do século XX. O AK Poeta também jovem, então quer dizer, essa galera que produziu a partir dos anos 70 ou anos 80 para frente, está toda relacionada a uma literatura pós-moderna, com temáticas cotidianas, com questões, né, às vezes de debates, reflexões sociais, culturais, questões que estão ligadas ao nosso tempo e à nossa realidade. Então, esse ponto é bastante importante de ser observado. São questões muito mais palpáveis, né? Isso facilita a cobrança pelo vestibular. Com certeza.
Esse texto em questão, né, vamos observar aqui, ela tem o livro Não Vou Mais Lavar os Pratos, e esse poema está dentro desse livro. Então, temos aqui um poema homônimo. Né? Mais uma vez, não é a primeira nem a segunda obra que isso acontece. Exato. Então, Laços de Família, lá da Clarice, Laços de Família, Os Laços de Família, o conto. Né? Aqui, não vou mais lavar os pratos, não vou lavar os pratos. Então, não vou mais lavar os pratos. Então, se eu pego logo a primeira estrofe desse texto, ele diz: não vou mais lavar os pratos, nem vou limpar a poeira dos móveis. Sinto muito. Comecei a ler. Abri outro dia um livro. E uma semana depois decidi. Não levo mais lixo para a lixeira. Nem arrumo a bagunça das folhas que caem no quintal. Sinto muito. Depois de ler, percebi a estética dos pratos, a estética dos traços, a ética. Então, nesse momento aqui do texto, logo do início, ela já traz para nós um ponto muito importante, que é nós identificarmos como que nós temos na nossa literatura, ou melhor, na percepção, né, da arte, um texto que já percebe-se a ideia de uma mulher que está vagarosa, saindo da alienação. Acho que esse ponto é crucial. Logo no começo, né, quando fala da leitura. E aí a leitura é o fator que é determinante. Esclarece. Que deixa essa personagem mais claramente voltada a uma mudança de procedimento. Uma mudança de como agir diante dessa realidade, porque ela coloca os elementos nitidamente, né, de lixeira. Aliás, começa por pratos, depois não vou mais limpar a poeira, não vou mais levar o lixo para a lixeira, e aí ela percebe que... E nem vai arrumar a bagunça das folhas que caem no quintal, ou seja, todos os trabalhos que são diretamente relacionados apenas à mulher. Então, esse ponto é importantíssimo de nós identificarmos. Bom, outro ponto importante, logo na sequência... e o começar a ler é o determinante, como você mencionou. Então, porque eu comecei a ler, então, muito bom. Continua e fala, a estática. Olho minhas mãos quando mudam a página dos livros, mãos bem mais macias que antes, e sinto que posso começar a ser a todo instante. Sinto. Então, quando ela fala posso começar a ser, é um ponto também determinante, porque se ela vai começar a ser, significa que ela vai começar, a partir de agora, ela pode ser alguém. E não mais só aquela. Né? Uma liberdade, não só aquela que fazia os trabalhos domésticos. Então, a liberdade é importantíssima aqui. Sinto. Então, agora ela sente, ela não só reproduz. Qualquer coisa não vou mais lavar, nem lavar. Seus tapetes para lavar a seco. Tenho os olhos rasos d'água. Sinto muito. Agora que comecei a ler, quero entender o porquê e o porquê. Aí ela coloca 3 porquês aqui. O porquê junto e acentuado, o porquê separado e acentuado, o porquê junto e acentuado. E aí você... que porquês são esses? Porquê de pergunta, isolado, porquê com o sentido de causa, né? O porquê, a causa, a justificativa de... O porquê explicativo. Então, por quê? Então, agora ela vai entender. Porque ela está lendo e provavelmente estudando. Existem coisas, eu li e li e li. E aí a repetição do ler 3 vezes é a reafirmação, né, de algo que é muito relevante. É igual lá no texto da Cecília Meirelles, que fala a vida, a vida, a vida. Né, que só é possível pela reinvenção. Só que repetir a vida, a vida, a vida é para trazer para o mundo concreto. Dar ênfase. Eu li e li e li. Eu até sorri e deixei o feijão queimar. Olha que feijão sempre demora para ficar pronto. Então, significa que ela leu durante um longo espaço. Muito tempo. Exato. Considere que os tempos são outros. Então, na hora que ela fala, considere que os tempos são outros, considere que a vida muda. O tempo passa. E as coisas evoluem. Esqueci de dizer. Não vou mais. Resolvi ficar um tempo comigo. Olha aí. Quando você está fazendo as coisas, muito significativo. Você não pensa, você só reproduz.
É mais ou menos se eu pegar o texto Laços de Família, da Clarice, e pensar que ali a família, aquela mulher era absorvida pela família e suas atividades cotidianas. E o tempo para si? Para pensar em si, para pensar na relação com os outros, pensar em tudo. Aqui ela falou, resolvi ficar um tempo comigo. Resolvi ler sobre o que passa conosco. Você nem me espere, você nem me chame, não vou. De tudo que jamais li, de tudo que jamais entendi, você foi o que passou. Passou do limite, passou da medida, passou do alfabeto. Desalfabetizou. E aí o que acontece? Quando falou que a pessoa passou do limite, passou da medida, podemos refletir aqui que talvez o outro seja alguém que não quisesse que ela chegasse nesse ponto ou a limitasse. Então, passar do limite, passar da medida tem muito a ver com isso. Não vou mais lavar as coisas e encobrir a verdadeira sujeira. Então, temos algo aqui que está sendo encoberto. Nem limpar a poeira, espalhar o pó daqui para lá e de lá para cá. Desinfetarei minhas mãos e não tocarei suas partes móveis. E aí faz aqui um trocadilho, né, linguístico com as partes móveis, as partes do outro, as partes íntimas. Então, quer dizer, já faz um trabalho linguístico aqui, né, de ambiguidade. Outra coisa, também trabalha-se aqui, falei ali em cima, né, encobrir a verdadeira sujeira. Então, será que essa mulher era alvo de algum tipo de agressão, algum tipo de situação, né, no espaço doméstico? Puxa, muitas ramificações, né? Exato. Então, vai trazendo para nós, né, algo que como é que se diz? Um trabalho de você entender linguisticamente que ela está querendo trazer outras percepções quanto à relação desse eu feminino com o outro. Já falei. Não tocarei no álcool. Depois de tantos anos alfabetizada, aprendi a ler. Depois de tanto tempo juntos, aprendi a separar meu tênis do seu sapato, minha gaveta das suas gavetas, meu perfume do seu cheiro, minha tela da sua moldura. Então, quer dizer, a ideia de independência. Porque antes, provavelmente, essa mulher só fazia o que o homem queria, que o outro queria. E, sendo assim, não lavo mais nada. E olha a sujeira no fundo do copo. Sempre chega o momento de sacudir, de investir, de traduzir. Não lavo mais pratos. Li a assinatura da minha lei áurea, escrita em negro maiúsculo, em letra tamanho 18, espaço duplo. Então, a Lei Áurea foi de 1888, dia 13 de maio, né, que é referente aí à abolição da escravatura. Ela faz aqui a intertextualidade, nós já podemos conectar isso, por exemplo, este poema é de 2010. E 4 anos depois, nós temos a Lei das Domésticas, que é aprovada em 2014. E a Lei das Domésticas é um fator muito importante de se fazer a relação aqui com o texto, porque quando nós falamos lá no começo da interpretação, que era a questão do trabalho e dos fazeres, né, ligados à mulher, e que ela disse que não vai fazer mais, nós podemos fazer uma série de associações. A doméstica, ela não tinha uma lei até 2014 para assinatura de uma carteira de trabalho. Então, na hora que você conecta essa referência, aquilo que a mulher tem de papel social, aquilo que é atribuído ao trabalho doméstico e não ser remunerado adequadamente, então você já faz uma interação entre vários tópicos que estão numa sociedade machista e patriarcal. A gente está falando aqui de traços autobiográficos, mas eles podem ir para o universal, né? Sim. Quando você pega esse texto, quantas e quantas mulheres vão ler esse poema e poder se associar à própria vida? Quantas e quantas mulheres passaram a vida inteira restritas ao espaço doméstico? Quantas e quantas mulheres não tiveram coragem de falar não? E às vezes não é só coragem, também tem uma série de outros fatores econômicos, sociais, intelectuais, que às vezes a pessoa se restringiu ao espaço doméstico por uma imposição social e familiar e acabou não dando espaço ao mundo do trabalho, ao mundo do saber, e acabou não desenvolvendo isso. Aqui nós temos no texto da Cristiane Sobral uma outra perspectiva, que na hora que nós chegamos aqui na última estrofe diz: abolir, não lavo mais os pratos, quero travessas de prata, cozinha de luxo e joias de ouro legítimas. Está decretada a Lei Áurea. Ou seja, quando ela chega na última estrofe, ela diz: acabou. Aboli essa vida
restrita ao espaço doméstico, restrita ao espaço do trabalho obrigado. O texto, ele não fala assim que ela não vai trabalhar mais, mas ela não vai estar mais associada, essa mulher, a essa obrigação que a sociedade estabeleceu que era feito para a mulher. Então, quando nós pegamos tanto o livro quanto o poema em si, não lavo mais pratos, né? Não vou mais lavar os pratos, o que acontece? A ideia emancipação, né? Isso, eu não quero mais a vida do passado, eu quero emancipação, exatamente essa palavra, emancipação. E quando nós pegamos aqui, vamos fazer aqui alguns pontos. Nós pegamos esse texto e pegamos o texto quintal. Os dois textos Eles retratam... se relacionam, então. Se relacionam. Por aspectos, assim, de observação de uma realidade de determinado grupo social. De determinada parcela. No quintal, eu tenho ali o espaço periférico, a realidade que é complexa naquele ambiente em que uma criança acaba já adulta devido aos seus contatos de experiências, né, com o espaço. Nesse outro texto já da Cristiane Sobral, já é uma perspectiva do quê? De uma mulher que está dentro de um espaço social machista, que estabelece qual é o papel social da mulher. Então, a gente junta duas questões principais. Né? Exato. E se eu pego outras obras do Paz, por exemplo, o que acontece? Eu pego aqui na própria Matriz 3, na parte de cênicas, né, vestido de noiva, e nós não vestimos black tie. Em ambas eu tenho a questão do papel social da mulher, como que essa mulher é vista dentro dessa sociedade, né, dos anos, né, do período do século XX, né? O vestido de noiva do Nelson Rodrigues, a questão ali de uma mulher que está entre o plano da loucura e o plano da lembrança, da memória, e aquilo ali sendo mostrado entre os desejos dela e o que a sociedade impunha a ela. Então já cria-se um contexto muito, muito pertinente. Se eu olho, por exemplo, a obra Ciclos Econômicos do Portinari, é a ideia do que nós vemos aqui no Lavar os Pratos, como um ciclo social, econômico, estabelecendo fatores para determinados grupos, para determinados contextos, só que a mulher, desde séculos antes, né? Antes da colonização brasileira, a mulher já estava com papel doméstico. Então, algo que cai muito bem nessa observação, né, da matriz com essas obras que vão se conectando. Essa conversa entre as obras, né? Exatamente. Então, e esse texto da Cristiane Sobral é simples de nós captarmos a percepção que ela quer nos trazer, de como ela quer trabalhar esses aspectos sociais, esses aspectos, né, que remetem à vida feminina e que remetem a muito mais do que a gente imagina, porque... Talvez muitos que estão aqui assistindo a aula não estejam nesse contexto, porque eles estão estudando. Mas, com certeza, no decorrer da vida, muitas pessoas vão passar por nós e vão ter passado por essa situação. Então, se eu pego o filme Que Horas Que Ela Volta, é a mesma nitidamente ideia. A ideia de uma pessoa que se restringiu ao trabalho doméstico como um trabalho, não porque casou-se, mas... era aquela visão que a sociedade tinha. Tem que ser uma mulher, ela abandona a própria família, trabalha. Quando se casa, ela vai trabalhar em casa, fazer tudo que tem que fazer e ainda tem que fazer considerando que é o certo. Nem é como eu escolho fazer isso. Você faz porque você tem que fazer. É o que se espera de você. É o que se espera. Então, num casamento, numa sociedade como essa, conservadora, qual que é a perspectiva da mulher? Você vai fazer... porque é sua obrigação. E aí que entra a frase inicial do poema, que é o título, não vou mais lavar os pratos. Como se fosse assim, a partir de hoje, não. Negação. E termina o texto o quê? Com a palavra abolição. Abolir essa realidade. Está decretada a Lei Áurea. Lei Áurea do quê? Do meu trabalho doméstico. Legal. E forte, né? Muito forte. E aqui... nós temos, obviamente, a questão que também o espaço da cozinha era o espaço do negro, o espaço do trabalho doméstico era o espaço do negro. E aí já entra aqui, é o que seria transversal. Você pegar esse texto e associar algumas perspectivas que foram ligadas às mulheres e às mulheres negras durante séculos e séculos dentro da construção histórica brasileira. Então já pode pegar a ideia da história, a ideia de como o negro está na sociedade, como foi visto no passado, e nessa transição
do século XX e XXI. Uhum. Como nós temos uma mudança de perspectiva na sociedade para que essas práticas, ideias, formas de observar fatos gradativamente são mitigados. Não vamos falar que não vai existir mais, porque não é o foco. A sociedade, óbvio que seria ótimo se não houvesse mais, mas sabemos que pessoas que restringem, que limitam, que têm preconceito, existem. Mas quanto mais nós mitigarmos, mais leis para defender qualquer grupo que seja, dentro daqueles que sofrem na sociedade, são relevantes para uma mudança de perspectiva. Inclusive, dentro desse texto, essa ideia de papel social, de que só mulher faz algo, que só homem faz algo, em vez de pensarmos, todos fazem tudo. Todos têm as mesmas obrigações e deveres do espaço doméstico ou social. Então, são reflexões realmente muito contemporâneas, né? Muito acessíveis à nossa realidade. Esses 2 últimos poemas que são contemporâneos trazem essa ideia, né? Socioeconômica. Exato, de uma reflexão, de uma crítica e de uma perspectiva social e econômica que é necessário se debater e falar sobre. Muito obrigada, prof. Por nada. E, pessoal, muito boa prova. E dúvidas, mandem pra gente. E muita atenção nessas interpretações de textos contemporâneos, que eles são essenciais para nós entendermos o paz e entendermos também a nossa realidade. Obrigada, prof. Tchau, pessoal.